3 da tarde, Jesus morreu, e naquele exato momento, o mundo mudou para sempre. Mortos saíram de túmulo, um império começou a ruir, e até o calendário mundial foi alterado. As mulheres que estavam no Calvário não sabiam que estavam presenciando o momento mais decisivo da história humana. Neste vídeo, você vai descobrir 7 eventos que abalaram não só Jerusalém, mas o mundo inteiro. Eventos que explicam como a morte de um judeu numa cruz virou o marco zero da civilização. Enquanto mulheres choravam no Calvário, ele estava descendo ao reino dos mortos para fazer algo que ninguém jamais tinha feito: libertar os justos que estavam presos lá. 1 Pedro 3,19 diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Efésios 4:8-9 fala que ele desceu às partes mais baixas da terra e depois levou cativo o cativeiro. Pensa na cena. Enquanto as mulheres viam o corpo de Jesus na cruz, o espírito dele estava descendo ao lugar dos mortos. E não foi uma visita pacífica, foi uma invasão. Durante séculos, os justos que morriam ficavam retidos no Sheol, o mundo dos mortos. Abraão, Moisés, Davi, todos os profetas, eles estavam lá aguardando. Mas aguardando o quê? A redenção. E quando Jesus morreu, ele desceu até lá para buscar ele. As Escrituras indicam que havia uma separação no Sheol. De um lado, os justos em um lugar chamado Seio de Abraão. Do outro, os ímpios em tormento. Jesus foi até o seio de Abraão e libertou todo mundo. Imagina a cena lá embaixo. Abraão, que esperou séculos, vendo Jesus chegar. Moisés, que escreveu sobre o Messias, finalmente conhecendo ele pessoalmente. Davi, que escreveu: "Não deixarás a minha alma no inferno", vendo a profecia se cumprir. E não foi só um encontro, foi uma libertação em massa. Efésios 4:8 cita o Salmo 68. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus não só visitou o mundo dos mortos, ele esvaziou a parte do justo, levou todo o mundo embora. As mulheres no Calvário não faziam ideia de que, enquanto elas velavam o corpo, Jesus estava comandando o maior resgate da história, tirando milhares de almas justas da prisão da morte. E isso explica por que, 3 dias depois, quando as rochas se fenderam e os túmulos se abriram, tantos santos ressuscitaram. Porque Jesus já tinha aberto o caminho lá embaixo. Já tinha quebrado o poder da morte sobre o justo. Enquanto as mulheres choravam achando que tudo tinha acabado, Jesus estava provando que a morte não tinha poder sobre ele, e nem sobre quem nele cresce. Essa invasão ao inferno foi o primeiro sinal de que aquela morte ia mudar tudo. Porque se Jesus podia invadir o reino da morte e sair vitorioso, então nada seria impossível para ele. Nem mesmo fazer mortos saírem literalmente de seus túmulos e caminharem pelas ruas. Mortos saíram caminhando pelas ruas de Jerusalém. E as mulheres da cidade viram seus parentes mortos há anos voltando à vida. Mateus 27, 52, 53 conta algo que parece filme de terror. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pensa na cena. Você está em Jerusalém. De repente, túmulos começam a se abrir sozinhos. E pessoas que morreram há décadas começam a sair de lá, vivas, respirando, falando. As mulheres que estavam no cemitério naquele momento devem ter desmaiado de susto, porque uma coisa é acreditar em ressurreição como doutrina, outra coisa é ver seu avô morto há 20 anos caminhando na sua direção. E não foram poucos. O texto diz: muitos corpos de santos. Não foi uma ou 2 pessoas, foi uma ressurreição em massa. Imagina a confusão nas ruas, mulheres correndo e gritando: "Meu marido que morreu há 5 anos está vivo!" Famílias inteiras em choque vendo parentes ressuscitados. E eles não ficaram escondidos. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Centenas de pessoas viram isso. Não foi alucinação, não foi visão, foi um evento físico, real, testemunhado por multidões. As mulheres de Jerusalém que presenciaram isso sabiam que algo impossível estava acontecendo, porque morto não volta à vida. Essa é uma lei da natureza que ninguém quebra, mas naquele dia, essa lei foi quebrada várias vezes. E tem um detalhe crucial: isso aconteceu depois da ressurreição dele.
Ou seja, depois que Jesus ressuscitou, primeiro Jesus venceu a morte. Depois outros puderam vencer também, como se a ressurreição de Jesus tivesse liberado a ressurreição de outro. Esse evento abalou Jerusalém. As mulheres que viram essas ressurreições entenderam que não era coincidência. Estava conectado com a morte daquele homem na cruz, porque ressurreições em massa não acontecem por acaso, especialmente no mesmo período que um homem que dizia ser o Filho de Deus morreu e ressuscitou. Os historiadores romanos da época registraram eventos estranhos em Jerusalém naquele período, eventos que não conseguiam explicar. Agora você entende por quê. Porque quando o Filho de Deus morre e ressuscita, até os mortos voltam à vida. Esse foi o primeiro impacto físico da morte de Jesus no mundo. Pessoas literalmente voltando dos mortos. Mas isso foi só o começo. Porque enquanto mortos caminhavam pelas ruas, algo estava acontecendo no templo que mudaria para sempre o sistema religioso mundial. 1500 anos de tradição religiosa acabaram em um segundo. As mulheres que serviam no templo viram o impossível. O véu sagrado se rasgando sozinho de cima a baixo. Mateus 27:51 conta que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Não foi só uma cortina que se rasgou. Foi o fim de todo um sistema religioso que dominava o mundo há mais de 1 milênio. O véu do templo separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era uma barreira física que simbolizava a separação entre Deus e o homem. Só o sumo sacerdote podia atravessar, uma vez por ano, no dia da expiação. Era a base de todo o judaísmo, a essência da religião. E, de repente, não existia mais. As mulheres que trabalhavam no templo ficaram em pânico, porque para eles, aquilo significava que a presença de Deus tinha abandonado o templo. E tinha mesmo. O historiador Joséfo descreveu esse véu como tendo 4 dedos de espessura. Era tão resistente que cavalos puxando em direções opostas não conseguiriam rasgá-lo. E se rasgou sozinho, do alto até embaixo, como se mãos invisíveis tivessem feito isso de propósito. O timing foi perfeito, exatamente às 3 da tarde, quando Jesus morreu. No momento em que ele disse, "Está consumado." As mulheres judias entenderam o simbolismo. Durante séculos, elas tinham que passar por sacerdotes, rituais, sacrifícios para chegar até Deus. Agora, o caminho estava aberto, literalmente aberto. Qualquer pessoa podia chegar até Deus diretamente, sem intermediários, sem rituais complicados, sem sistema religioso. Isso mudou tudo. O templo deixou de ser o centro da adoração. Os sacrifícios de animais se tornaram desnecessários. A estrutura sacerdotal perdeu o sentido. Todo o sistema que controlava a vida religiosa das pessoas ruiu naquele momento. As mulheres que presenciaram isso sabiam que tinham visto o fim de uma era, o nascimento de algo completamente novo. E não foi só em Jerusalém. O impacto se espalhou pelo mundo inteiro, porque o judaísmo era a base religiosa de milhões de pessoas. Comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano dependiam desse sistema. E, de repente, o sistema tinha acabado. O véu rasgado significava que a morte de Jesus tinha substituído todo o sistema de sacrifícios. Não precisava mais matar animais. Não precisava mais de templo. Não precisava mais de sacerdotes. Jesus tinha se tornado o sacrifício final. E enquanto esse sistema religioso milenar ruía, algo igualmente revolucionário estava acontecendo com o próprio Império Romano. O exército mais poderoso do mundo começou a se converter, e as mulheres no Calvário viram o primeiro soldado romano se ajoelhar diante do criminoso que ele mesmo tinha crucificado. Mateus 27:54 conta que quando o centurião viu o terremoto e as coisas que haviam acontecido, temeu muito, dizendo, verdadeiramente este era Filho de Deus. Isso não foi só uma conversão pessoal. Foi o início do fim do Império Romano como conheciam. Esse centurião comandava 100 soldados. Era um líder militar experiente. Tinha crucificado centenas de pessoas. E, de repente, ele estava declarando que um judeu criminoso era filho de Deus, na frente de outros soldados, na frente de autoridades, publicamente. As mulheres que ouviram isso ficaram chocadas, porque soldados romanos
eram treinados para adorar o imperador como Deus. Roma era o centro do poder mundial. E agora, um oficial romano estava negando tudo isso. Marcos 15:39 adiciona que outros soldados tiveram a mesma reação. Não foi só o centurião, foi um movimento coletivo. O texto diz: ele e os que com ele guardavam a Jesus ficaram com muito medo e reconheceram Jesus como Filho de Deus. Uma unidade militar inteira se convertendo ao mesmo tempo. Isso foi o começo de algo que mudaria o mundo. Porque soldados romanos eram os evangelistas mais eficazes que existiam. Eles viajavam por todo o império, falavam com pessoas de todas as culturas, tinham credibilidade e autoridade. E agora, eles estavam espalhando a notícia de que Jesus era Filho de Deus. As mulheres que seguiam Jesus entenderam a ironia. Durante 3 anos, elas viram líderes religiosos rejeitarem Jesus. Fariseus, sadúceos, escribas, todos negaram que ele fosse o Messias. Mas soldados pagãos, no momento da morte, reconheceram a verdade e começaram a espalhar essa verdade por todo o império. Dentro de 300 anos, o Império Romano se tornaria oficialmente cristão. O imperador Constantino se converteria. As perseguições aos cristãos acabariam. Tudo começou com aquele centurião no Calvário, com aquelas mulheres como testemunhas, porque quando soldados romanos se convertiam, eles não ficavam quietos. Eles contavam para outros soldados, que contavam para suas famílias, que contavam para suas comunidades. O evangelho se espalhou pelo império através das rotas militares romanas. As estradas que Roma construiu para expandir seu poder se tornaram os caminhos pelos quais o cristianismo conquistou Roma. As mulheres no Calvário viram o início dessa revolução. Viram o momento em que o poder militar de Roma começou a se curvar diante do poder espiritual de Jesus. E isso foi só o começo, porque a conversão daqueles soldados geraria um movimento que transformaria não só Roma, mas o mundo inteiro. Um movimento que criaria a maior organização da história humana. A morte de Jesus criou a maior organização da história humana. E tudo começou com as mulheres que viram ele ressuscitar. 50 dias depois da crucificação, algo impossível aconteceu em Jerusalém. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, subiu numa plataforma e pregou sobre o criminoso que tinha sido executado. E 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Atos 2:41 conta: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas, em um dia, por causa da morte de um homem. As mulheres que tinham visto Jesus morrer e ressuscitar estavam lá. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, as outras. Elas viram o nascimento da igreja, e essa igreja não parou de crescer. Em poucos anos, se espalhou por todo o Império Romano. Em décadas, chegou à África, Ásia, Europa. Em séculos, dominava o mundo conhecido. Hoje, o cristianismo é a maior religião do planeta. 2,5 bilhões de pessoas, 1/3 da humanidade, a maior organização que já existiu na história humana. E tudo começou com a morte daquele judeu numa cruz. Como é que 12 discípulos assustados se transformam em evangelistas que conquistam impérios? Como é que uma mensagem pregada em aramaico, numa província obscura do Império Romano, se torna a fé de bilhões? A resposta está na ressurreição. As mulheres viram Jesus morto e depois viram ele vivo. Essa experiência mudou tudo, porque se Jesus realmente ressuscitou, então ele é quem dizia ser. E se ele é quem dizia ser, então vale a pena dedicar a vida inteira para espalhar essa mensagem. Os primeiros cristãos não estavam pregando uma filosofia, estavam testemunhando um fato. Eles tinham visto um morto voltar à vida, e isso deu uma convicção que nada podia abalar. Nem perseguição, nem tortura, nem morte. Porque se Jesus venceu a morte, então a morte não era o fim. As mulheres que presenciaram a ressurreição se tornaram as primeiras evangelistas. Elas contaram para outras mulheres, que contaram para suas famílias, que contaram para suas comunidades. Em poucos anos, havia cristãos em todas as grandes cidades do império. Em poucas décadas, imperadores estavam se convertendo. Em poucos séculos,
O cristianismo tinha se tornado a religião oficial de Roma, tudo por causa daquela morte numa cruz e da ressurreição que a seguiu. As mulheres do Calvário viram o início da maior revolução espiritual da história. Uma revolução que não usou espada, não conquistou territórios, não impôs governos, mas conquistou corações e mudou o mundo. E o impacto é tão grande que até o próprio calendário mundial teve que ser reorganizado. O mundo inteiro passou a contar o tempo a partir da morte de um judeu. E hoje, toda vez que você escreve uma data, você está reconhecendo que aquela morte mudou a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes daquela sexta-feira, o mundo usava calendários baseados em impérios, dinastias, reinados. Roma contava os anos desde a fundação da cidade. Os gregos usavam as Olimpíadas. Os judeus contavam desde a criação do mundo. Mas a morte de Jesus foi tão impactante que a humanidade decidiu reorganizar toda a cronologia ao redor daquele evento. No século VI, o monge Dionísio propôs um novo sistema, dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E o mundo inteiro adotou. Pensa na magnitude disso. Impérios poderosos, civilizações antigas, nações orgulhosas, todos abandonaram seus próprios sistemas de datas para adotar um calendário baseado na morte de um homem que foi considerado criminoso. Hoje, quando você escreve 2025, você está dizendo, faz 2025 anos que Jesus morreu. Quando você assina um documento, você está reconhecendo que aquela morte foi o marco zero da história moderna. As mulheres que choraram no Calvário viram o momento que se tornou o divisor de águas da humanidade. E isso não aconteceu por decreto imperial. Não foi imposto por conquista militar. Foi uma mudança gradual, orgânica, porque o impacto daquela morte foi impossível de ignorar. Civilizações que nunca ouviram falar de Jesus acabaram adotando o calendário cristão. Países muçulmanos, budistas, hindus, todos usam datas baseadas na vida de Cristo. Mesmo nações que rejeitam o cristianismo reconhecem implicitamente que aquela morte foi o evento mais importante da história. E tem outro detalhe impressionante. Mesmo tentativas de mudar esse sistema falharam. Durante a Revolução Francesa, tentaram criar um calendário secular. Não funcionou. A União Soviética tentou eliminar as referências cristãs. Fracassou. Porque o impacto da morte de Jesus na história humana é impossível de apagar. E toda vez que alguém olha para o calendário, está lembrando daquele dia, daquela morte, daquela ressurreição. Porque quando o Filho de Deus morre numa cruz, até o tempo precisa ser reorganizado. As mulheres que choraram naquele dia viram o nascimento de uma nova era, literalmente. Uma era que dura até hoje e que vai durar até ele voltar. Mas ainda havia um último impacto que mudaria para sempre como a humanidade vê a morte. Durante toda a história humana, a morte era o fim, o terror final, a derrota definitiva. Reis construíam pirâmides tentando vencer a morte. Filósofos criavam teorias para explicar o que acontecia depois. Religiões prometiam vida após a morte, mas ninguém tinha certeza. Até aquele domingo, quando as mulheres chegaram ao túmulo de Jesus, elas esperavam encontrar um corpo morto. Vieram com especiarias para ungir o cadáver, mas encontraram o túmulo vazio. Mateus 28, 5, 6 conta que o anjo disse: "Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito." Naquele momento, tudo mudou. Porque se Jesus ressuscitou, então a morte não é o fim. Se ele venceu a morte, então outros também podem vencer. Se um homem morto voltou à vida, então a vida é mais forte que a morte. As mulheres que viram Jesus vivo após a crucificação se tornaram as primeiras testemunhas de que a morte tinha sido derrotada. E essa revelação mudou o mundo. Porque pense bem, como é que pescadores iletrados tiveram coragem de enfrentar o Império Romano? Como é que cristãos primitivos cantavam enquanto eram jogados para os leões? Como é que mártires morriam sorrindo? Porque eles não acreditavam que estavam morrendo, acreditavam que estavam passando para uma vida melhor. A ressurreição de Jesus transformou a morte de inimiga em porta de entrada. Morrer era a pior coisa que podia acontecer com alguém. Depois de Jesus,
morrer se tornou graduação. Paulo resumiu isso em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte tinha perdido seu ferrão. Não podia mais ameaçar quem cria em Jesus. Isso mudou completamente como a humanidade lida com a mortalidade. Hospitais cristãos foram criados porque cristãos não tinham medo de cuidar de moribundos. Missionários foram para os lugares mais perigosos do mundo porque morte não era mais uma ameaça. Movimentos de justiça social nasceram porque pessoas estavam dispostas a morrer por causas certas. Tudo porque a morte tinha perdido seu poder de intimidação. Porque Jesus provou que não existe fim, existe apenas transição, da morte para a vida, do temporal para o eterno, do limitado para o infinito. E tudo começou naquela sexta-feira, quando um homem morreu numa cruz. E continuou naquele domingo, quando ele saiu vivo do túmulo. As mulheres que presenciaram esses eventos viram a maior vitória da história, a vitória da vida sobre a morte. E essa vitória mudou tudo, para sempre. E clique aqui na tela para assistir o que aconteceu depois da morte de Moisés, os 40 dias que mudaram Israel para sempre, e os eventos dramáticos que ninguém conta sobre a transição mais importante da história bíblica.